Hey guys, welcome to my channel. Eu sei que muitos de vocês devem estar aí se esforçando ao máximo para aprender novos vocabulários, aprender novas palavras em inglês e se comunicar. No entanto, as palavras elas entram no seu cérebro e de repente elas desaparecem. Eu já aprendi 2 idiomas e eu sei bem qual é essa sensação. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas para você conseguir memorizar essas novas palavras e, na verdade, com esse método você vai conseguir aprender centenas de novas palavras, eu diria, em apenas um dia. Então, se você se interessou, continue assistindo esse vídeo até o final. Técnica número 1. Quando você for aprender uma nova palavra, tente aprender todas as formas possíveis dela. Existem palavras que podem ser utilizadas como substantivo, uma coisa, ou como verbos indicando uma ação. Por exemplo, milk. Sim, eu sei. Milk é o leite que vem da vaca, o substantivo. No entanto, muita gente não sabe, mas milk pode ser utilizado como uma ação, um verbo, to milk, que é justamente o ato de tirar o leite da vaca. Parece meio óbvio quando você já conhece o sentido da palavra, mas tome cuidado porque ela pode ter um outro significado. Isso também vai acontecer com a palavra water, de água, como substantivo, quando a gente também tem o verbo to water, que é o verbo regar. I need to water the plants. Eu preciso regar as plantas. Ou também com a palavra fish, que pode ser o substantivo peixe, mas também pode ser utilizado como o verbo to fish, no sentido de pescar. My father goes fishing every weekend. Meu pai vai pescar todo final de semana. Existem muitas palavras como essas. As mais óbvias são love, hope, kiss, work e muitas outras. Então a questão é, você aprende uma nova palavra, mas na verdade você está aprendendo 2. Técnica número 2. Essas são para as palavras terminadas com o sufixo shan, como em competition. E adivinhe só, em muitos idiomas, lá na Europa, por exemplo, como o português, o italiano, o francês, o espanhol, essas palavras são super parecidas e você não vai precisar fazer o mínimo de esforço para tentar entender o que elas querem dizer. Por exemplo, ambition. Em português, ambição. Em espanhol, ambición. Me corrijam na pronúncia se eu estiver falando errado, tá, gente? Basicamente, elas vão soar a mesma coisa. Isso também vai acontecer com outras palavras. Veja só. Motivation, dissertation, profession, portion, intonation, convention, sanction, conclusion e muitas outras. Escreva então uma lista delas e comece a praticar desde já. A próxima técnica, de número 3, eu diria que é a minha favorita, já que eu já aprendi uma porção de palavras com ela. Você pega uma palavra nova e digita ela lá no Google Imagens. E você vai descobrir significados de coisas que você jamais imaginou. Como é o caso do Beetle, que vocês devem conhecer como sendo aquele carro famoso, Beetle, o carro mais compacto. Mas será que você sabe o real significado de Beetle em inglês? Beetle nada mais é do que um inseto. Um besouro. Ah, tem também a palavra spear, que eu já usei demais na minha vida, afinal de contas eu sempre fui fã da Britney Spears. Mas para quem não sabe, a palavra spear ou spears no plural pode significar uma lança, como vocês estão vendo aqui na imagem. Um outro exemplo é com a palavra fire, que também pode ser um verbo cujo significado não tem nada a ver com fogo, porque to fire é o verbo despedir, mandar alguém embora. You're fired. Vamos agora falar da palavra date, que pode ser namorado, namorada ou aquela pessoa que você está tendo um relacionamento, mas também tem um punhado de outros significados. Vamos lá. Primeiro, o date pode ser aquela frutinha que a gente conhece como tâmara, pode ser um encontro amoroso, I have a date tonight, e pode ser uma data mesmo, the date. Outra palavra que vai nessa mesma pegada é o verbo to miss. Como verbo, ele pode significar perder algo por não estar presente, né? Você perdeu alguma coisa porque você não estava presente ali no momento. Por exemplo, I missed the bus. Eu perdi o ônibus. Or I missed the movie. Eu perdi o filme. Ou seja, eu perdi o ônibus ou eu perdi o filme porque eu não estava presente ali no momento. Mas miss também pode significar saudade. I miss you. Além de ser um pronome de tratamento cujo significado é senhorita. I miss Denise. A próxima técnica que eu vou ensinar aqui para vocês é muito fácil, porque as palavras vão ser bem parecidas, mas você só vai fazer um esforço de ter que pronunciá-las em inglês. Por exemplo, aquarium, hamburger, pasta. Outros exemplos são cocktail, scandal, caramel, hotel, bank, organism, journalist, architect. E por aí você consegue seguir em frente com essa lista e aprender novas palavras
todos os dias. Elas vão soar exatamente a mesma coisa, tanto em português quanto em inglês e em muitos outros idiomas. Agora, uma outra técnica super importante é você também ter aquela sua rede de suporte, que são aquelas palavras mais comuns, mais usadas no inglês, mas que não tem nenhuma conexão ali com português. Eu recomendo você aprender os 50 principais verbos da língua inglesa e as 100 palavras mais utilizadas, como pronomes, adjetivos, advérbios, substantivos, he, she, like, take, make, table. E se você conseguir aprender essas 100 palavras mais utilizadas com os 50 verbos mais comuns da língua inglesa, saiba que de fato você já aprendeu pelo menos 50% do idioma. Portanto, escreva essas palavras todos os dias, revise e cresça. Dessa forma, você vai estar ali abastecendo o seu cérebro diariamente e aumentando as suas chances de se tornar bilíngue. A última técnica, porém a não menos importante, é aprender algumas palavras que estão dentro das expressões idiomáticas. Por exemplo, nuts a gente conhece como castanhas. Mas se você pergunta para uma pessoa "Are you nuts?", você quer saber se ela tá louca, se ela enlouqueceu. Ou seja, não tem nada a ver com o sentido real da palavra nuts. Um outro exemplo é com a palavra bear. Bear é o animal, o urso. Mas, se eu digo para você a expressão bear in mind, eu não tô querendo dizer para você urso na mente, mas sim pedindo para que você mantenha algo em mente, não se esqueça de tal coisa. Então, mais uma vez, ao aprender novas palavras, certifique-se de que você também aprendeu diferentes formas, significados e aplicações, como em gírias ou expressões idiomáticas, por exemplo. Uma outra expressão é to feel blue. Eu não tô me sentindo azul necessariamente, mas eu estou me sentindo triste. I'm feeling blue today. Ou então, to cost an arm and a leg. Aquilo literalmente custa um braço e uma perna. O que eu quero dizer, obviamente, que custa o olho da cara, como a gente fala em português. E daí a gente já vai para a próxima tática, que é quando você aprende uma nova palavra, apenas use, 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 use. Por exemplo, se você assistiu esse vídeo e acha que tudo que eu falei realmente faz sentido para você, você já pode começar escrevendo aqui nos comentários todas as palavras que você já aprendeu. Afinal de contas, você não está apenas escrevendo um comentário, você já está praticando. Você coloca o seu cérebro em prática e automaticamente já memoriza esses novos vocabulários. E por fim, tome cuidado com os false friends, que podem te pegar feio ali na hora de aprender o inglês. Um dos primeiros cognatos que eu aprendi e jamais esqueci foi que pretend não é pretender, mas sim fingir. Portanto, se eu falo I pretended to be a teacher, eu tô querendo dizer, na verdade, que eu fingi ser uma professora e não que eu pretendi ser uma professora, sacou? Consegue entender a gravidade da coisa? Assim como intend não é entender, mas sim pretender. Então, eu já te aconselho, faça um levantamento dos principais false friends que você acredita que pode te pegar ali no momento da fala e já comece praticando ali pelos mais comuns. Você vai ver como vai dar um gás aí no seu cérebro. Alright, esses foram, portanto, alguns dos métodos que podem te ajudar aí a acelerar o seu cérebro para o seu ganho de vocabulário e, consequentemente, falar com mais segurança. E, por favor, me digam aqui se vocês gostaram desse vídeo, deixando o seu like e os seus comentários. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal para receber as dicas de inglês semanalmente. Tô ansiosa para ler cada um deles. I'll see you on the next video, guys. Take care!